Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com você, em nome de Jesus. Mais uma mensagem da Palavra de Deus, meus irmãos. Então, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 53, está escrito assim na Palavra de Deus: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. Ninguém iria colocar as mãos em Jesus se ele não permitisse. Afinal, estamos falando aqui de alguém que criou todas as coisas e que tem todo o poder. E como ele não tem medo de nada, deixou-se levar pelos pecadores. A sua permissão acontece porque ele teria que morrer por nós. Isso fazia parte do plano de Deus. Era necessário que acontecesse ou nós jamais seríamos salvos. Foi justamente isso que Jesus veio fazer na terra e certamente não fracassou nessa missão. Todos os fatos que aconteceram a Jesus quando foi levado eram do pleno conhecimento do Pai e teve a sua autorização. Dessa maneira, desse mesmo modo ou dessa mesma maneira, problemas e situações adversas que surgem na nossa vida não passam despercebidos aos olhos de Deus. Então, para sermos aprovados, Ele permite esses contratempos. E quando sairmos das provações, estaremos mais fortes e melhor preparados para enfrentarmos as próximas batalhas. Porque teremos mais batalhas. Jesus mesmo nos falou que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Meu irmão, minha irmã, Cristo pagou um preço bem alto. Nós temos um valor altíssimo para o Senhor. Nós não somos capazes de calcular o quanto valemos para Ele. Ninguém gasta muito com alguma coisa que vale pouco. Você, por exemplo, ou eu, compraríamos uma bicicleta pagando o valor de um carro? Só se ela fosse toda de ouro, não é mesmo? Não é verdade? A moeda que Jesus usou para nos comprar, todos sabem, foi o seu próprio sangue. E não podemos permitir que esse preço altíssimo que foi pago por nós tenha sido desperdiçado. Cada alma que se perde causa uma tristeza infinita para aquele que tudo sofreu em nosso lugar. Nós fomos feitos da mesma essência de Deus. Por isso mesmo, somos eternos e indestrutíveis. Judas Iscariotes aceitou uma quantia pequena para trair o mestre.
O mestre que tinha chamado Judas para ser um dos seus discípulos, ele desejava preparar Judas, juntamente com os outros, para a função mais nobre que um homem mortal pode ter na terra: a de trabalhar com Deus para o reino. Era nisso que Jesus queria transformar, inclusive, Judas. Mas assim como Judas, há muitos outros que não se importam com o plano do Senhor para as suas vidas e gritam por independência. Querem agir por conta própria, achando que são fortes o suficiente e não querem se submeter aos cuidados de Deus. Não querem ouvir a voz do Mestre, aquele que declara que ele é a videira e nós os ramos, e que sem ele nada podemos fazer. Judas considerou que aquelas 30 moedas seriam suficiente para lhe trazer felicidade. Porém, quando ele viu o Mestre nas mãos dos pecadores, sendo esbofeteado, cuspido, ultrajado, caiu em si e se arrependeu. Não aceitaram o seu dinheiro de volta. O que estava feito, foi o que disseram a ele quando ele tentou devolver as 30 moedas. Então aí ele fez ainda pior do que antes. Foi e se enforcou. Por quê? Por que ele não pediu perdão a quem podia perdoá-lo? Muitos ainda hoje insistem em continuar no erro, em vez de correr para os braços do Senhor e pedir perdão, se arrependerem dos seus maus caminhos, pedirem por misericórdia. Não devemos agir como um tolo. Devemos nos achegar a Deus e Ele se achegará a nós. Por mais que tenhamos errado, sempre vai haver chance de sermos perdoados, porque o seu amor por nós é infinito e a sua misericórdia se renova a cada novo dia que nasce. Então somente precisamos nos arrepender e chegar com o coração quebrantado e implorar pelo seu perdão. Pois Deus, o Senhor, nunca despreza um coração quebrantado. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 5: Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Estamos, meu irmão, minha irmã, permanentemente em treinamento. E se cairmos, sempre teremos uma nova oportunidade de buscar a presença do Senhor, nosso Deus, para mostrar a Ele nosso coração quebrantado e arrependido. Ele jamais dará as costas para aquele
que sinceramente lhe demonstrar seu arrependimento e pedir pelo seu perdão. Meus irmãos, este ano de 2020 foi um ano pesado, não é mesmo? Foi um ano em que aconteceram muitas coisas, muitos sinais da volta de Jesus aconteceram durante este ano de 2020. O principal deles foi essa doença, esse vírus que atacou toda a humanidade. Talvez não tenha havido nenhum país que não tenha sido alcançado e atingido por essa praga. Isso foi Deus permitindo, mais uma permissão de Deus para falar com a humanidade, para dar um dos principais sinais de que a volta do Senhor Jesus está muito próxima. Eu tenho falado isso em todos os meus vídeos. Se vocês pegarem lá o vídeo número 1, esse já é o vídeo 193. Se pegarem lá o vídeo número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o 193, eu falo essa mensagem. E eu falo porque Deus me manda falar. Porque é um assunto muito urgente. Se é que pode-se acrescentar o muito no urgente. O urgente já é urgente, mas é um assunto de extrema urgência falarmos, pregarmos a volta de Jesus. E a gente percebe muitos ministros, muitos mensageiros de Deus que não estão pregando a volta de Jesus, que é urgente, é urgentíssimo. Que toda a população mundial, que todo o homem, toda mulher fique sabendo que Jesus está voltando, para que eles possam buscar o Senhor e se preparar para esse grandioso dia que está às portas, irmãos. Pode ser que acreditem, pode ser que não acreditem, pode ser que queiram, pode ser que não queiram, mas não importa. O que realmente importa é que a palavra de Deus será cumprida. E Ele nos mostrou os sinais, e em 2020 aconteceram muitos sinais. Basta a gente prestar atenção no que está acontecendo no mundo. Basta a gente prestar atenção no que está acontecendo nos céus. Fenômenos que aconteceram em 2020, que nunca tinham acontecido até hoje em toda a história da humanidade. E o anticristo, o homem da iniquidade, aquele que se opõe a tudo que vem de Deus, está prestes a se manifestar para instaurar o governo mundial, o governo do anticristo, para dar início ao que está profetizado, a grande tribulação. Porém, antes da grande tribulação, a igreja será arrebatada. Nós, os santos de Jesus, a igreja de Jesus, será tirada da terra. Irmão, irmã, esse dia está muito próximo. Então vamos nos preparar. Vamos continuar buscando a nossa santificação. Vamos continuar caminhando na direção de Jesus, para que esse dia não nos pegue de surpresa, para que não sejamos apanhados de surpresa
pela volta do nosso Senhor. Continuemos na nossa santificação. Continuemos buscando a Deus. Continuemos orando em favor daqueles que ainda não conhecem a Jesus, daqueles que ainda não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essas pessoas podem se encontrar à nossa volta, entre os nossos familiares, entre os nossos colegas de trabalho, entre os nossos vizinhos. São pessoas queridas, são pessoas amáveis, são pessoas educadas, são pessoas que não fazem mal a ninguém, mas ainda não conhecem a Jesus, não entregaram a sua vida a Jesus. E não basta ser uma pessoa boa para ser levado. Tem uma condição. Esta condição é aceitar a Jesus como seu Salvador. Irmãos, que Deus abençoe a todos e que no ano de 2021 possa ser o ano final da nossa vitória. Não estou dizendo aqui que o arrebatamento vai acontecer em 2021, porque ninguém pode prever, ninguém sabe o dia, ninguém sabe o momento, só Deus é que sabe. Mas, irmãos, está próximo. E pode muito bem esse arrebatamento acontecer agora, daqui a 5 minutos, como pode acontecer até o final do ano de 2020, como pode acontecer no ano de 2021. Ninguém sabe o dia nem o horário. Só se sabe que pelos sinais mostrados, esse dia está muito próximo. Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida e que tu possa continuar nesse caminho. Não se afastar desse caminho. Continue na direção de Jesus. E vamos orar por aqueles que nós amamos aqui nesta terra, para que eles estejam juntos conosco no dia do arrebatamento, participando desse evento que vai ser um evento inimaginavelmente fantástico. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.